gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar aqui pra vocês por que eu desisti de assistir As Aventuras de Poliana. Eu cansei, eu não aguento mais. E eu vim aqui explicar por que eu acho que cansou a novela. Por que eles deveriam dar um jeito de acabar com ela logo. Bem, acho que a primeira coisa que tem que deixar bem claro é que é óbvio que eu não sou o público-alvo de As Aventuras de Poliana. Não sou da idade adequada, eu tô bem fora do target. Mas eu comecei a assistir, na verdade, porque eu achei interessante. Eu vi uma notícia falando que tinha dado muita audiência. Eu falei assim, nossa, se deu audiência porque talvez seja interessante. E aí eu sentei pra assistir, sabe? Pra dar uma olhadinha, pra ver como é que era. É uma história que é legal de assistir, sabe? Eu comecei a assistir porque era uma historinha, sabe? Leve, bem suave pra assistir. Porque às vezes já tem muitos problemas, então se a gente puder não ter mais problemas vendo uma novela, eu acho uma boa. Mas assim, você nota, né? Eu nunca assisti novela do SBT, feita pelo SBT. Quando eu sentei pra ver As Aventuras de Poliana, a primeira coisa que você sente é um impacto se você tá acostumado a ver novela da Globo. Porque quem escreve a novela Poliana é a mulher do Silvio Santos, a Ilza Bravanel. Digamos assim, né, que ela não conseguiu esse cargo pelo mérito dela, por ser uma baita autora. Digamos que ela conseguiu esse cargo porque ela é mulher do dono da emissora. E tá, tudo bem, o mundo é assim. Só que esse é um ponto que já provoca, digamos assim, um pouco de... sabe, é não muito bem escrita. Assim, você nota que é uma evolução. Se você senta e vê Carrossel, é horrível, sabe? É muito ruim, os diálogos são pessimamente escritos. Então, você nota que, desde Carrossel até aqui, passou muito tempo. Assim, dá pra assistir. Ela melhorou muito, mas ainda tem muito pra melhorar. As crianças, elas ainda falam como se fosse uma pessoa de 50 anos. Os velhos falam de um jeito que parece, entendeu? Que eles estão em 1830. Há um certo descompasso. Mas a produção é boa, a qualidade, sabe? É uma história muito boa, muito bem feita. Agora, né? Quando começou a história, quando começaram a falar das Aventuras de Poliana, eles anunciaram que ia durar mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos. Que é muito longo para uma novela por si só. Porque hoje em dia, justamente, as novelas elas estão ficando mais curtas para a história ser mais dinâmica, para não ter muita enrolação, né? É uma tendência que tá rolando. E eu acho muito boa, inclusive. Só que quando você faz uma novela longa, querendo ou não, você dilui o custo. Porque assim, você produziu o cenário. Você vai usar aquele cenário a novela inteira. Quanto mais você usa, né, mais o seu dinheiro está sendo bem usado. Então faz sentido esticar um pouco uma novela. Só que qual que é o ponto? Por ser uma novela que vai durar muito, ela fica muito lenta. Tem semanas que nada acontece. É muita conversa que nada acontece. Ou então, quando vai acontecer alguma coisa, eles anunciam com muita antecedência. Por exemplo, o camping de férias. Eles anunciaram aquilo, tipo, há uns 3 meses antes de rolar. E há uns 3 meses falando, vai ter o campo de férias. São meses falando do campo de férias. Sem contar que assim, né, por a história ser enrolada de propósito, né, você vai pegando um pouco de preguiça. Eu vou dar um exemplo simples. A tia Luísa, que é a tia da Poliana. Quando ela entrou na novela, número 1 já era uma outra atriz, né, que até o capítulo 100, que é mais ou menos quando trocaram, ela era apaixonada pelo professor Marcelo, mas não tava muito afim de relacionamento e tal. 100 capítulos e nada aconteceu. Aí quando ela muda de personagem, é quando ela vai ter o primeiro encontro com o Afonso, né? Que é o vilão da história. Não é bem vilão, porque ele não é malvado. E aí, entendeu? Ela vai levar, sei lá, mais de 100 capítulos pra realmente começar a gostar do Afonso. E até ela começar a largar o Afonso, porque o Afonso vai dando sinais que ele é uma pessoa um tanto complicada, são mais 100 capítulos. Então, sabe o que aconteceu real? Demorou 1 ano. 1 ano! Pra mocinha ficar com o mocinho. Outra coisa também que irrita, as histórias que vão sempre voltando porque elas não se resolvem. Acho que nos primeiros 6 meses da novela, teve 3 eleições do Grêmio. Teve a primeira, que foi uma eleição que ganhou uma chapa lá, aí a chapa rachou, aí teve uma segunda votação, que foi fraudada, e teve uma terceira votação. A história, ela não avança, sabe? Ela fica dando muita volta. Aliás, também outro ponto que não dá pra suportar as Aventuras de Poliana é o professor Marcelo, que eu falei dele. Não dá pra você torcer pro professor Marcelo. Assim, eu tenho uma teoria que mocinho de novela é um troço difícil. Mocinha. Você tem que passar uma credibilidade, você tem que fazer com que as pessoas gostem de você. Mas, cara, é muito chato o professor Marcelo, entendeu? Ele não resolve o que ele quer da vida dele, entendeu? E, assim, gente, eu vou ser muito sincero. Isso é uma dica até pra vida, sabe? A pessoa que fica na dúvida, não sabe o que é da vida, tira da sua vida, sabe? Fica com pessoas que querem te agregar. No primeiro mês da novela, ele que foi quando a Luísa tava na dúvida do que ela fazia da vida dela, ele tava com a Débora, já não tava muito legal, mas ele tava lá com ela, beleza. Aí ele começou a cansar da Débora, mas ele ia ficando, não, porque eu ainda gosto, que eu não sei o quê. Aí ele foi dar o pé na bunda da Débora
cara, depois de 200 capítulos, sabe? 200 capítulos já acabou uma novela da Globo. E ela ainda fica querendo voltar e ele não quer. Ele é muito pamonha, entendeu? Ele não tem decisão. Ele faz um pouco parte porque é pra ser uma história demorada e longa. Mas isso vai cansando. Você não torce pra ele. Eu sinceramente, tinha uma hora lá pelo capítulo 150, assim, 100, não sei das quantas, que a Luísa que tava com o Afonso já era um casal assim. Tinha uma hora que eu falava assim, meu, esquece esse Marcelo, sabe? Eu torcia contra, sabe? Pra mim era uma pessoa que assim, nossa, se o professor Marcelo morresse no dia seguinte, eu falava que bom. E falando de morte também, pra que mataram o Ciro? Eu assisti aquela novela, eu fiquei muito triste, porque foi uma morte muito gratuita. Tem que ter um contexto, entendeu? Não teve. Assim, tinham que matar um personagem, ele morreu porque caiu um telhado em cima dele gratuitamente. A casa nunca pingou. Aí do nada a casa pinga. Nada é por acaso nessa novela. Se por acaso apareceu uma cena de alguma coisa, daqui a uns 2 meses vai ter algum sentido essa coisa. Apareceu uma semana antes a casa pingando. Aí eu falei, tá, alguma coisa vai acontecer porque a casa tá pingando. Aí, beleza, eles estão um dia lá, a casa tá quase inundada, e aí cai o telhado em cima do Ciro. Tanta gente que não agrega nessa novela que poderia morrer. Podiam ter matado o Afonso, desde que a Luísa largou ele. Ele ficou muito sobrando na novela. É assim, sabe, eu acho que tudo isso, entendeu? Meio querendo ou não, faz parte da proposta. Porque é pra ser uma novela longa, é pra ser uma coisa demorada. Só que chega uma hora, entendeu, que a paciência acaba. Tanto que tá em vários veículos aí falando como a queda de audiência tá rolando em As Aventuras de Poliana. Meu, você vê no YouTube, antes tava sempre no primeiro, no segundo em alta. As Aventuras de Poliana, As Aventuras de Poliana. Não tem mais, porque as pessoas cansaram de assistir. E aí, era uma história super legal que por eles ficarem enrolando, cansou. Assim, por mais que, sinceramente, ainda me deu um pouco de assistir agora, porque voltou a história do Sr. Pendleton, pai da Poliana, que é uma história muito aleatória, porque se você lê o livro que é baseado na novela, ok que a novela é baseada e não segue o livro à risca. Tem muita coisa da novela que não tá no livro e muita coisa que é diferente. Quem lê o livro sabe que o Sr. Pendleton, ele não é o pai da Poliana. Ele é só um personagem que ele tem um carinho pela Poliana por conta da mãe da Poliana com quem ele teve um relacionamento. Ele não é pai da Poliana. Aí enfiaram essa história que não faz muito sentido, ficam querendo forçar uma barra. Não rola, sabe? Aí o Sr. Pendleton contou pra tia Luísa, contou pro dono da padaria, que aliás é um personagem também que eu não suporto. Por que o Durval tem um sotaque de português? E aí ele fala com um sotaque de português arrastado, ninguém naquela novela tem esse sotaque, ele fala sozinho daquele jeito, ele é tio da Poliana, ele é irmão da Luísa, não tem o menor cabimento ele falar com aquele sotaque durante a novela. Enfim, voltando ao raciocínio. O Sr. Pendleton, ele falou pra tia Luísa, que falou pro Durval, aí foram fazer um teste de DNA, aí descobriram, aí o Sr. Pendleton fez as exigências dele, aí a Poliana... Sabe, é uma história muito devagar, entendeu? Isso foram semanas. Eu parei de ver Poliana já faz mais ou menos 2 meses. E eu sei que nada aconteceu muito relevante. Se você tentar assistir hoje, eu sei que vai estar mais ou menos no mesmo ponto. Poliana tá embaixo justamente por isso, porque não vai pra frente. Até porque a gota d'água que me fez desistir, que na verdade é o grande motivo desse vídeo, foi quando eu li uma notícia falando que as Aventuras de Poliana vão ser estendidas por mais 1 ano. Foi nesse momento que eu falei, chega, pra mim deu, é isso, fim, acabou, eu não aguento mais. E eu falei, cara, eu não vou ficar 3 anos vendo uma novela. 3 anos é muito chão. Assim, eu concordo que televisão é hábito. Você chega, você tá em casa, você liga a televisão, aí você vê o jornal, você vê a novela, sabe? Você gosta de um programa, você vai lembrar que ele vai passar naquele horário, você vai ligar e assistir. É muito popular e sempre vai ser muito popular no Brasil. Mas... cansa, sabe? Eles não saberem quando parar. Tem que, sabe, renovar. Cara, aquela coisa é muito monótona, entendeu? Nada acontece. Não dá pra assistir uma novela por tanto tempo. Porque a história já não vai pra frente. Pra que eu vou assistir esse negócio por mais tempo? E realmente, eu cansei, sabe? Eu tô exausto. Tô pior que o compilado de tweets da Luciana Gimenez cansado. Eu gostava muito. Eu achava uma história leve. Eu achava uma história legal de assistir. Tinha momentos engraçadinhos. Eu acho que o maior erro de As Aventuras de Poliana foi não saber quando parar. Eu acho que eles erraram muito nisso. Resolveram estender uma novela por uma economia, por algum problema, só cansou as pessoas, sabe? E aí várias pessoas vão sair da novela. Ficar 3 anos fazendo o mesmo personagem é péssimo pro ator. O personagem fica marcado, sabe? É igual o Cabeção da Malhação. Ele fez tanto tempo o Cabeção da Malhação que em qualquer contexto, aquele cara é o Cabeção da Malhação. Sem contar que algumas pessoas vão sair do elenco, né? Tipo, a Larissa Manoela já falou que vai sair do elenco. Que eu acho péssimo. Eu gostava muito da Mirella na novela. Porque ela era um personagem, sabe, que era diferente. Ela tinha as vontades dela, ela fazia o que ela queria. Que é uma
pessoa normal, sabe? E vão acabar com isso. Tipo, aí a Larissa Manoela sai, aí vai sair o Vini, vai sair o Lucatuber, aquele núcleo de adolescente vai sair. A Larissa Manoela sai é fácil, tipo, elas estão agora no último ano do ensino médio, ela se forma, vai fazer uma faculdade em qualquer canto do Brasil e dane-se, acabou a história. Agora, e os outros personagens, entendeu? Tipo, ela não vai ter um final feliz com o Vini, porque o Vini vai continuar e ele vai ficar com outra pessoa. O problema é que você tá criando numa história que tava redondinho, podia acabar ali. De verdade, eu fico triste porque eu gostava muito. Eu falava pra um monte de gente, pô, uma história legal, assiste, é legal. Meu, não acaba, entendeu? Não vai pra frente. Eu cansei, e não foi só eu, porque uma novela que dava 12, 13 pontos de audiência pra começar a dar 9, são 3 pontos de audiência que caíram, 3, 4. Um ponto de audiência significa mais ou menos 70 mil casas em São Paulo. São 280, vamos arredondar, são 300 mil casas em São Paulo que cansaram. É um fim triste, eu fico triste de falar isso, porque eu gostava real, mas não me dá mais nenhuma vontade de assistir. Eu parei de ver faz acho que uns 2 meses e, sinceramente, eu não sinto falta. Quem sabe um dia eu procuro esses capítulos, que eu duvido, porque nada acontece. E aí eu quero saber de vocês concordam, não concordam? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Se você quiser dar um like, se você quiser se inscrever no canal, eu agradeço muito de coração. Se quiser me seguir nas redes. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.